E aí pessoal, tudo bem? Vamos agora para a quinta questão de Química, né, do terceiro dia, segunda fase da FUVEST 2015. Vamos ver o que acontece nessa questão, tá? Pessoal, aí na questão 5 ele fala o seguinte: a figura ao lado ilustra as estabilidades relativas das espécies que apresentam o estado de oxidação mais 2 e mais 4 nos elementos da mesma família: carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. As estabilidades relativas podem ser interpretadas pela comparação entre potenciais padrão de redução das espécies 4+, formando as espécies 2+, como representado a seguir para os elementos chumbo, germânio e estanho. Então ele te deu as três equações aqui e o gráficozinho do lado, certo? Beleza. Aí ele fala o seguinte: os potenciais padrão de redução dessas três semi-reações, E01, E02 e E03, foram determinados experimentalmente obtendo-se os valores menos 0,12, menos 0,094 e 1,5, não necessariamente nessa ordem. Aí fala o quê? Sabe-se que quanto maior o valor do potencial padrão de redução, maior o caráter oxidante da espécie química, beleza? E aí na letra A, ele pede: considerando as informações da figura, atribua na tabela da página de respostas os valores experimentais dos potenciais padrão de redução E01, 2 e 3. Então na página de respostas, pessoal, ele deixou um quadradinho só para você completar qual potencial padrão é de qual elemento químico, beleza? Então, como é que fica? Bom, aqui ó, eu representei as três equações, tudo bem? Por que eu representei essas três equações? Eu só queria mostrar. O mais importante dessa questão é o seguinte: primeira coisa que eu vou dizer, eu vou deixar o gráfico aqui do lado. Olha só, então olha o gráfico aí. Pessoal, eu vou interpretar esse gráfico do jeito que eu acho mais eficiente para essa questão, tá? Então o que esse gráfico está dizendo? Olha só, essas duas setas que ele puxa para fora do gráfico estão escrito o seguinte: estabilidade relativa diminui, estabilidade relativa aumenta. Então eu vou considerar o seguinte, pessoal: olhando para uma mesma vertical desse gráfico, o que acontece? Olha para o carbono, por exemplo. O carbono, essa linha pontilhada é o estado de oxidação 2+, ou mais 2. E a linha completa, ou a linha cheia, é o estado de oxidação 4+. O que significa, pessoal? A estabilidade relativa diminui na linha cheia e aumenta na linha pontilhada. Então, olhando só para o carbono, nessa mesma vertical, o que acontece? O estado de oxidação 4+, ou mais 4, tem uma estabilidade relativa maior que o estado de oxidação 2+. Ah, como é que você sabe isso? Simplesmente porque a linha cheia está acima da linha pontilhada pro carbono, beleza? Então, fazendo esse mesmo tipo de raciocínio para todos eles, o que acontece? Bom, então volta aqui na reação. A reação é a seguinte: todas essas reações são reações do que, pessoal? Olha só, é o 4+ virando 2+, tudo bem? Então, é a reação de redução para esse cara aqui, para o elemento que a gente está falando. É sempre uma redução para ele, tudo bem? Então, esse cara está indo do 4+ para o 2+. Bom, o que eu preciso avaliar? Eu preciso avaliar qual dos dois é mais estável. Já que no gráfico ele está falando de estabilidade, eu preciso avaliar qual dos dois é mais estável, beleza? Então eu vou avaliar se o 4+ ou se o 2+ é mais estável. Bom, então olha para o chumbo agora. Olhando para o gráfico, o chumbo é o seguinte: a linha, olha só, pessoal, olha só. O chumbo é o único do gráfico que tem a linha cheia abaixo da linha pontilhada, né? Na mesma vertical, olhando na mesma vertical ali. O que significa? Significa que a estabilidade relativa do estado de oxidação 2+, que é a linha pontilhada, é maior do que a estabilidade relativa do estado 4+, que é a linha cheia. Mas isso somente para o chumbo, pessoal. Então o chumbo, o que isso quer dizer? Significa que o estado 2+ é mais estável que o estado 4+. Ou seja, essa reação aqui de chumbo 4+ para chumbo 2+ é uma reação espontânea, porque eu estou indo de um estado menos estável para um estado mais estável. Pessoal, reações espontâneas, como que são reações espontâneas? Reações espontâneas têm o E0 positivo. Então, se você olhar nos dados que ele deu, o único E0 positivo é esse 1,5 volts aqui. Então o E0 da reação do chumbo é 1,5 volts. Por quê? Porque é espontânea, beleza? E aí, as outras duas, pessoal, a gente sabe que não são espontâneas. Por que não são espontâneas? Porque o ΔE aqui é negativo em ambas elas, certo? Que são os dois que sobraram, são ambos negativos. Então vamos olhar. Agora olha para o germânio, pessoal. O germânio está aqui no meio da tabela, olhando, ele é
carinha bem do meio, certo? Então, olhando nessa vertical aqui, o que a gente sabe? A gente sabe que o estado de oxidação 4+ é mais estável do que o 2+, certo? Ou seja, para transformar de 4+ para 2+, já que esse cara aqui é mais estável, o germânio não quer ir para 2+, certo? Se ele não quer ir para 2+, é um ΔE negativo, porque é um processo forçado, beleza? Já que é um processo forçado, esse ΔE vai ser negativo. Mas quanto negativo esse ΔE é? Bom, pessoal, o ΔE, olha só, eu botei aqui de pegadinha, mas é mentira, tá? Isso aqui tá errado, tudo bem? Não é menos 0,094. Por quê? Olhando o gráfico, olha só o que acontece. Pessoal, o germânio é o que tem a maior diferença entre essas duas linhas, certo? Ou seja, a linha cheia está mais distante da linha pontilhada do que para o estanho, né? O estanho é o SN. Então, o germânio, o estado de oxidação 2+ é bem menos estável que o estado de oxidação 4+. Então, o que acontece? Esse cara aqui é muito difícil disso acontecer. É muito difícil? É mais difícil do que o estanho, pelo menos. Então, ele precisa de um ΔE maior, certo? Se ele precisa de um ΔE maior, esse cara aqui é o menos 0,12, na verdade. Beleza? E esse cara aqui, bom, esse cara aqui é o que sobrou, né? Então eu vou escrever 0,094. Tudo bem? Ah, mas e se eu não quisesse pensar assim? Bom, você poderia pensar exatamente o seguinte, você pode pensar aqui, o estanho, ele está no estado intermediário entre o germânio e o chumbo, certo? Então o estanho, por mais que seja menos estável o 2+ em relação ao 4+, ele ainda tem uma certa estabilidade quando comparado com o germânio, ou seja, é mais fácil levar o estanho para o 2+ do que o germânio para o 2+, tudo bem? Por isso que ele fica com o ΔE quase positivo, tudo bem? E aí na letra B o que ele pede? O elemento carbono pode formar óxidos nos quais a proporção entre carbono e oxigênio está relacionada ao estado de oxidação do carbono. Comparando os óxidos CO e CO2, qual seria o mais estável? Explique com base na figura apresentada acima. Então olha só, já que ele pediu para comparar o CO e o CO2, eu escrevi os dois aqui, ó. E o gráfico está aqui do lado, certo? Então, pessoal, o que acontece? A gente precisa comparar a mesma vertical do gráfico, tudo bem? Para comparar o CO com o CO2. Por quê? Porque olha só, no CO, o nóxido do carbono é 2+, no CO2 o nóxido do carbono é 4+, certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de novo usar aquele gráfico de comparação de estabilidade, certo? Daí, como ele perguntou qual dos dois é mais estável, o que eu vou fazer? Bom, tem que olhar para o NOx dos dois. O 4+ é mais estável que o 2+? Olhando no gráfico aqui, a linha cheia, que é a linha que representa o estado de oxidação mais 4, ela está mais acima do que a linha pontilhada, certo? Para o carbono, sempre olhando na mesma vertical para o carbono. Ou seja, a estabilidade relativa do CO2 é muito maior que a do CO, beleza? Beleza, pessoal? Olhando para o gráfico aqui. Por que é muito maior? Bom, então já que a estabilidade desse cara aqui é muito maior que a estabilidade desse cara, fica fácil, né? É só dizer que ele é mais estável. Então na folha de resposta você só precisava falar o seguinte: o CO2 é mais estável que o CO. Por quê? Porque a estabilidade relativa da forma 4+ é maior que a estabilidade relativa da forma 2+, de acordo com o próprio gráfico que está aqui do lado, beleza? Era só isso, pessoal. Então a questão 5 foi isso. Era uma questão relativamente tranquila, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Até logo!